Samuel, como é que a reforma tributária está afetando o dia a dia operacional dos escritórios contábeis? E aí eu estou falando bem do processo mesmo, dia a dia, a rotina. Como é que isso está afetando? Bom, primeiramente com a ausência de tempo, né? A gente não tinha muito tempo antes, e agora com essa nova rotina a gente está sendo mais demandado, o que cabe à necessidade da tecnologia. Então é muito importante que os escritórios de contabilidade tenham sim um profissional de TI, um programador, para auxiliar nesse momento e otimizar as tarefas. E o contador tem que ter uma gestão do tempo também. Tem que fazer uma agenda, tem que fazer um cronograma dos contatos com os clientes, do que vai ser feito. Enfim, esse ano finda PIS e COFINS, né? Em 31/12/2026. E aí, meu cliente está sabendo? Qual que vai ser o reflexo disso? Porque ao passo que a gente não tem nenhuma alíquota ainda definida para IBS e CBS, se eu imagino que, supondo, 40%, CBS será 40% de alguma coisa, então meu cliente tem que saber, a atividade ele tem redução? Se for um segmento de saúde, por exemplo, vai ter uma redução de 60%, então a redução de 60% de 40%. Meu cliente tem que prever isso, porque o fluxo orçamentário para 2027 de algumas empresas já estão até sendo feitos. Então, o profissional contábil, a mudança que está tendo, na verdade, é essa mudança de ser mais demandado, ser mais acionado. Então, o profissional precisa primeiro se organizar para poder ajudar o cliente a se organizar também. O escritório de contabilidade, normalmente, ele segue ali o cronograma das datas, né? Então, ele gerencia o dia a dia operacional de acordo com as datas de entrega de cada obrigação acessória. A gente sabe que são 3 esferas, né? Estadual, municipal e federal. Mas, com a reforma agora, a gente passa a ter uma concomitância entre obrigações acessórias. O que a gente vai ter de impacto nesse processo operacional, especialmente falando obrigação acessória? Porque o contábil ele tem que ser feito no dia a dia, obrigatoriamente. Nem sempre acontece, a gente sabe, porque o cliente às vezes não manda documentos e uma série de outras dificuldades. Mas as obrigações acessórias, elas têm prazo e têm penalidade pela não entrega ou entrega tardia. Como é que esse processo vai ficar, esse processo operacional do escritório contábil? Pô, Renan, uma pergunta muito interessante, né? A gente teve, salvo engano, há 3 anos, a edição da Lei Complementar 190, que versa sobre a simplificação das obrigações acessórias. Então, de fato, os escritórios de contabilidade eles se organizam com as datas das obrigações acessórias. Inclusive, não raras são as vezes que a gente recebe um calendário com as datas de vencimento dos tributos e também das obrigações acessórias. E, assim, imagino que isso vai permanecer ainda, porque a gente tem que cumprir com essas datas. Porém, é aquilo que a gente já conversou da organização. O contador ele precisa, de fato, remodular a sua agenda, remodular o seu negócio. A simplificação das obrigações acessórias, eu tenho notado que ela está avançando. Por exemplo, alguns estados já deixaram de utilizar a GIA, algumas declarações estaduais próprias para optar somente pelo SPED. Minas Gerais está caminhando de forma lenta, né, a deixar aí o DAP e optar somente pelo SPED fiscal. Então, isso tem ocorrido, mas a gente sabe que o fisco ele precisa da informação para atuar. Então, quanto às agendas, né, as datas, elas continuarão sendo cumpridas, porém, a gente precisa se organizar para as novas demandas que virão, inclusive demandas mais importantes, né, mais estratégicas. Hoje o trabalho é feito majoritariamente a parte fiscal, falando da parte fiscal, né, especificamente. O trabalho é feito por analistas fiscais, né, e assistentes, não é isso? Sim, Majoritariamente? majoritariamente. Você acha que vai ser necessário mais algum profissional, alguma profissão que nós não pensamos ainda, algum recurso de conhecimento que nós não pensamos ainda após a reforma tributária implementada? Renner, com certeza, é o profissional mais difícil hoje, no meu ponto de vista, para o segmento contábil, é o profissional híbrido. Primeiro deles, o profissional que é contábil e fiscal. Então, o profissional hoje, o analista, o assistente, que ele é contábil e fiscal, ele consegue ter um leque enorme de atuação, além de que ele consegue identificar distorções no fiscal que normalmente não são identificadas no contábil. Porque tem uma brecha, né? Tem uma diferença de... Quando a gente faz a integração dos dados, normalmente alguns dados podem se perder. E eles são descobertos por uma auditoria, por uma consultoria. E nós, como profissionais técnicos, né, não queremos ninguém apontando erro no nosso trabalho. Então, assim, primeiro esse profissional híbrido. Depois, o profissional que entende de contabilidade ou de fiscal e que também é TI, desenvolvedor. Esse profissional vai conseguir otimizar o nosso tempo. Então, é o profissional que vai melhorar a nossa rotina, vai melhorar o nosso dia a dia e é o profissional que vai cuidar para que nada passe. Então, no meu ponto de vista, o profissional mais adequado para a contabilidade é o profissional que consegue fazer a parte fiscal e a parte contábil
da empresa. Não que faça só o contábil, que faça só o fiscal. Se ele consegue unir essas duas pontas, ele é um profissional híbrido, ele é completo. Eu vou acrescentar uma pimentinha aí nessa informação. Quando a gente pensa no crédito financeiro, a gente sabe que vai ter um impacto no caixa, o fluxo de caixa e formação de preço. Você acha que o profissional contábil ele vai ter que ter mais atuação na parte financeira das empresas também? Com certeza, com certeza. Hoje em dia a gente já tem os nossos ERPs, né? Alguns deles até dispõem já de BIs, enfim, dashboards para isso, mas eles são alimentados com a informação que a gente coloca. Então, será que a gente está sabendo interpretar esse BI, esse número? E numa reunião, será que não cabe uma reunião mensal estratégica para a gente informar isso para o cliente? Sabe? Então, o contador tem todas as informações nas mãos e a gente tem capacidade para interpretar essa informação. O negócio é a gente, de fato, se dispor a isso. Sabe? É deixar aquele conceito ortodoxo de contabilidade para trás, de só entregar uma declaração, de só cumprir com um prazo e, de fato, ter uma reunião como uma entrega. Eu vou agendar uma reunião com o meu cliente e falar, eu tenho uma reunião com o meu cliente no dia 20, tratar isso como um vencimento. Eu preciso cumprir esse prazo. Quantos clientes que eu vou visitar esse trimestre? Como é que está a minha agenda de relacionamento? Como é que está o meu contato com esse cliente? Relacionamento que não esquenta, esfria. Então, a gente precisa, primeiro, ter essa proximidade. O cliente tem que se sentir assistido. Eu fiz a segregação da minha carteira. Eu tenho um contato próximo com o meu cliente confia em mim. Não tenho adversidades para agregar valor, para atribuir um novo produto a essa consultoria de reforma tributária. Então, eu deixo de ser só mais um contador que estou assessorando nesse momento e eu passo a ser um conselheiro. Então, quando seu cliente estiver numa festa, um evento, for comentar da reforma tributária, fala, não, meu contador está lá comigo, faço uma reunião mensal com os meus acionistas e meu contador está presente. Então você está assistido, sabe? Ele se sente seguro com relação a isso. Eu imagino que um honorário a mais, enfim, um produto a mais que ele vai estar fazendo essa aquisição, vai compensar essa segurança jurídica e fiscal que ele está dispondo. E proximidade requer entendimento aprofundado sobre a operação do cliente. Não só a operação, os detalhes operacionais de quem compra, a cadeia de fornecedores, o fluxo de caixa, as origens de capital e mais do que isso, né, o perfil do cliente. Se é um cliente mais ousado, mais conservador. Eu penso que o contador precisa entender a fundo não só a operação, mas o negócio, o cliente em si, o segmento, né, o ramo, a ponto de poder opinar e falar, olha, você compra de uma cadeia de fornecedores nacional. Quem sabe você não pensa em comprar agora importado, uma cadeia internacional? Será que não seria melhor? Com certeza. Você tem regimes especiais vigentes até 2032, por exemplo. Então, levar esse tipo de conhecimento para o cliente. E voltando um pouquinho à pergunta anterior sobre visão financeira, o contador ele tem capacidade técnica para isso. De, né, entender um fluxo de caixa, um ciclo operacional, um ciclo financeiro. O contador ele é formado para isso. Porém, muitas vezes o contador não exerce esse papel de levar essa informação. Ou às vezes levar a provocação, às vezes levar uma pergunta. A pergunta às vezes ilumina a resposta. Ou gera uma boa dúvida que vai ser o bastante para uma mudança de mentalidade e de comportamento. Sim, com certeza. Na verdade, hoje, o conceito de consultoria, né, e de conselho, de fato, ele já se mudou muito. A gente tem até alguns membros, alguns grupos, né, de conselho que formam esses profissionais. E o conselheiro hoje, o consultor, ele não é mais uma pessoa que dá só um palpite numa reunião. É isso que você diz. Você leva uma dúvida. E com base nessa dúvida, você agenda prazos, deadlines, métricas para entregar esse resultado. Então, fazer esse acompanhamento, estar junto do cliente, no meu entendimento, vai de encontro com tudo que você disse e o profissional contábil ele tem que estar presente. E pegando o gancho no que você falou, em proximidade, em tecnologia, pessoas, etc. E os pequenos escritórios, aquele que é composto ali por um contador, mais um auxiliar, os pequenos mesmo, que tem 2, 3 contadores trabalhando. Ele não vai ter recurso para fazer tanta coisa ao mesmo tempo, para investir. O que ele poderia fazer para gerar valor ao trabalho dele desde já? René, eu penso que os escritórios pequenos que não têm uma grande massa de entrega de obrigações fiscais, de peças contábeis, eles podem aproveitar esse tempo para se especializar em consultoria. Que no meu ponto de vista é o topo da pirâmide. Então a gente tem a pirâmide no qual o topo hoje é alcançada por auditorias e perícias, digamos assim, a consultoria também.
O que impede esse profissional de segmentar como consultor? Enquanto a gente tem grandes escritórios com profissionais excelentes que estão focados apenas na entrega, no cumprimento de datas, sabe? Então, assim, é uma grande oportunidade, tá? Do meu ponto de vista. Eu não consigo ver pontos negativos na reforma tributária. É claro que exige-se um esforço, exige-se um estudo, exige capacitação, mas nós estamos fazendo isso a vida toda. Só que agora a gente tem a oportunidade de precificar isso e de aparecer da forma como nós deveremos. Um ponto que valida o que você está falando é que os empresários normalmente gostam muito de quando o contador atende pessoalmente. Sim. Quando ele dá uma atenção, ele se dedica, estuda o negócio do cliente, leva uma novidade, leva uma solução diferenciada. O cliente gosta muito disso, né? Gosta. Inclusive, esses dias nós fizemos um planejamento tributário no qual nós conhecemos a fundo do segmento de e-commerce. A gente pôde indicar um operador logístico para o nosso cliente, a gente pôde facilitar a vida do cliente. A gente, então, chegou com a solução do regime especial, a gente apresentou a economia, que foi uma economia material, a gente apresentou os players necessários, ou seja, não foi entregar um planejamento, não tapar nas costas do empresário e falar, pronto, já fiz minha parte. Não, não é assim que a gente trabalha. A gente trabalha da seguinte forma, a gente identifica o problema, a gente apresenta a solução e a gente acompanha o cliente até ele oferir o êxito. E nós também vamos desfrutar desse êxito junto com o cliente. E não só desse, de todos os outros que vierem. A gente tem aí 7 anos de reforma tributária, a gente tem inúmeras oportunidades. Esse cliente, certamente, ele participa de grupos como o G4, de outros grupos, no qual ele vai comentar do nosso protagonismo. E é assim que a roda começa a girar e a gente cria uma fidelidade aí durante muitos anos. Então, você entender do negócio do cliente a ponto de poder ajudar ele, de poder melhorar o negócio dele, isso é percepção de valor. E é um ciclo virtuoso, né? Porque o cliente cresce com a nossa ajuda, ele melhora, ele fatura mais, ele tem mais colaboradores, mais dados fiscais, mais complexidade, ele precisa de mais ajuda, a gente consegue ajudá-lo mais, a gente é melhor remunerado pelos trabalhos adicionais que vão sendo feitos. Isso é um ciclo virtuoso. Mas o profissional precisa acompanhar o crescimento do cliente, acompanhar o crescimento da empresa para isso, né? O profissional precisa. Inclusive, eu faço até uma provocação. Vocês já abriram, né, a Lei Complementar 214, a Lei 224, que majora aí as presunções de lucro presumido. É isso, sabe? É a ANTV. Então, a gente estava no dia 26 de dezembro, foi editada a Lei Complementar 224. Muita gente estava de férias, eu estava lá estudando. Porque os clientes me mandam mensagem, o que aconteceu, Eu já sei o que aconteceu. Quais que vão ser? Já segreguei a carteira na minha cabeça. No primeiro momento, qual que vai ter impacto de aumento de PIS e COFINS aqui, a redução dos benefícios em 10%, majoração, enfim, qual que ultrapassa 5 milhões, sabe? Os 5 milhões, eles vão ser por ano ou eles vão ser 250 por trimestre? Esse é o tipo de questionamento que a gente tem que aprofundar e esgotar, de fato.